A Covid-19 é um teste de Deus. Você acredita que Deus pode estar te testando, que Deus está agora testando todos nós seres humanos? Deus pode estar te testando para saber se você é digno do reino do céu ou se você não é digno. Você acredita nisso? Que pode ser que esse vírus seja um teste de Deus? É sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo agora, tá bom? Eu peço a vocês que fiquem até o final desse vídeo, que agora eu vou falar com vocês sobre esse tema. Eu acredito sim que esse vírus é um teste de Deus. Deus pode estar testando eu, pode estar testando você, Deus pode estar testando todos nós seres humanos para saber se a gente é digno do reino dos céus. Por que eu acredito nisso? Antes de eu falar, de eu esmiuçar todo esse tema, eu quero falar que com certeza vai ter muitas pessoas que vai falar que não. Não, Magno, Deus não vai mandar um vírus pra gente que é ser humano. Deus não vai castigar a gente, porque Deus é um Deus bondoso. Deus é maravilhoso. Deus só dá coisas boas nas nossas vidas. Eu sei que vai ter muita gente falando sobre isso, e eu entendo que tem muitas pessoas que acreditam nisso. Mas eu discordo desse ponto. Eu vou falar por quê. Primeiramente, eu sei que Deus não vai mandar um vírus para nos castigar porque Deus é ruim. Não, Deus é bom o tempo todo. Eu sei disso. Mas Deus faz com que a gente sofra. Deus deixa a gente sofrer para que a gente cresça, tá bom? Quero que você entenda isso. Deus deixa a gente sofrer primeiro para depois a gente crescer. Deus quer o nosso bem. Eu vou te mostrar agora por que Deus deixa a gente sofrer, tá bom? Olha, se você pegar, por exemplo, a história de Moisés, você conhece Moisés, né? Se você pegar a história de Moisés, o que foi que aconteceu? Deus mandou as pragas do Egito para quê? Para que os escravos fossem libertos lá da escravidão lá daquele rei, né? Que era o Ramsés, eu acho, lá naquela época era o Ramsés. O rei, Deus mandou as pragas para que o rei libertasse os escravos do Egito. Mas o que foi que aconteceu? Deus mandou aquelas pragas e muitas pessoas sofreram, muitas pessoas foram mortas, muitos animais foram mortos, muita gente sofreu. Mas por que muita gente sofreu? Por que muita gente sofreu? Deus deixou aquele sofrimento para quê? Para que as pessoas saíssem daquela escravidão. Então, era para um bem maior. Deus mandou várias pragas. Deus mandou a praga dos gafanhotos. Deus mandou chuva de meteoros. Deus mandou muitas pragas, tá certo? Por que ele mandou aquelas pragas? Para fazer com que as pessoas fossem libertas da escravidão. A gente pode mandar aqui vários relatos, como por exemplo, José do Egito. Você conhece a história de José do Egito? Os irmãos do José jogaram ele dentro de um poço. Depois, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram esse irmão e venderam como escravo. Olha isso, cara. Os próprios irmãos venderam José como escravo. José foi vendido e ele virou escravo do Egito. José sofreu muito. E nesse sofrimento, ele poderia fazer o quê? Meu Deus, por que eu estou sofrendo e ficar chorando e ficar triste com isso? Não, ele não ficou se reclamando para Deus. Ele continuou seguindo a palavra de Deus o tempo inteiro. E o que foi que aconteceu no final? José acabou se tornando o quê? Governador do Egito. Então Deus deixou que José sofresse para que ele se tornasse na frente governador. Ou seja, Deus sabe de tudo que está fazendo. Deus não deixa você sofrer em vão. É isso que está acontecendo hoje. Nós estamos sofrendo com essa pandemia, sim. Mas será que isso não é para um bem maior? Será que Deus não está deixando você sofrer para que você se arrependa dos seus pecados? Para que você deixe de cometer os pecados que você está cometendo? Para que você deixe de ser mais consumista? A gente sabe que nos dias de hoje nós somos muito materialistas. As pessoas hoje trabalham feito louco para quê? Para ter casa de luxo, para ter carro de luxo. As pessoas vivem no pecado do sexo. Cara, é muito pecado. É muita droga que rola nesse mundo, é muita coisa errada que tem no mundo. Então, será que Deus não está nos dando uma oportunidade de se arrepender dos nossos pecados? Porque esse vírus, ele está mostrando, ele mostrou e ainda continua mostrando que nós não somos nada diante da grandeza de Deus e diante da grandeza da natureza. Esse vírus está mostrando que você pode ser pobre,
Você pode ser rico, você pode ter muito dinheiro, mas mesmo assim você corre o risco de morrer com esse vírus. Esse vírus pega qualquer um, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser classe média. Não importa a quantidade de dinheiro que você tem, que você pode correr o risco de pegar esse vírus e morrer. Você pode ter dinheiro para pagar o hospital mais caro do planeta. Mesmo assim você pode morrer com esse vírus. Esse vírus, ele é desvendável, ninguém desvendou ainda esse vírus. Já tem vacina sim, mas mesmo assim as vacinas ainda estão passando por testes. Esse vírus, ele é um vírus muito poderoso. Nós não somos nada diante da grandeza desse vírus. Nós não somos nada diante da grandeza de Deus. E nós continuamos pecando. Nós continuamos fazendo coisa errada. Então é por isso que eu acredito sim que esse vírus é um teste de Deus para saber quem é digno do céu e quem não é digno, tá bom? Olha, lá em Apocalipse, no capítulo 9, versículo 20 e 21, fala o seguinte: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Lá no 21 fala: também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Então, olha isso que o apóstolo João está falando aqui no livro de Apocalipse. Aqui nesse livro, João está falando das pragas. Nesse texto, João está falando das pragas. João está falando dos flagelos que Deus mandou, tá certo? Então, o que aconteceu? Ele está falando sobre isso, que vieram pragas, que vieram flagelos, mas mesmo assim, as pessoas continuavam na iniquidade, continuavam cometendo pecados, continuavam sem se arrepender dos seus pecados. Mesmo vendo as pragas, mesmo vendo os flagelos, as pessoas continuam na imoralidade sexual. As pessoas continuam atrás de coisas erradas, atrás de cometer os pecados. As pessoas não se arrependem. É disso que o apóstolo João está falando aqui. E é isso que eu quero falar com você. Quando é que você vai se tocar de que você está na iniquidade, de que você está fazendo coisas erradas, de que você está no caminho errado? Você precisa se tocar. Esse vírus está aí para fazer isso com a gente, para fazer com que a gente perceba que a gente não é nada na frente da grandeza de Deus, que a gente não é nada na frente da grandeza da natureza. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa deixar de viver a mesma vida que você vive. Deixe a sua vida para trás. Você, a partir de agora, tem que se arrepender e viver somente para Cristo. Quando é que você vai se tocar disso? Quando é que você vai deixar a imoralidade sexual? Quando é que você vai deixar os seus ídolos de lado? Quando é que você vai perceber que os bens materiais que você dá tanto valor, que você corre tanto atrás, não serve para nada? Casa de luxo, carro de luxo, relógio, celulares da melhor marca. Não adianta você juntar tesouro nesse mundo. Tudo isso é ilusão. Isso tudo é ilusão. Não adianta de nada você ter isso, não adianta de nada. O mais importante é a sua salvação. Então é isso que o apóstolo João está querendo de você aqui. Está querendo que você se arrependa dos seus pecados. Tudo que existe nesse mundo é ilusão. Tudo é ilusão. Você precisa viver para Cristo. Você precisa viver para Deus. Esse vírus está aqui mostrando que a gente não é nada. Eu estou falando mais uma vez, eu estou repetindo o tempo inteiro isso. Para você se tocar de que a gente não é nada diante da grandeza de Deus. E eu acredito sim que esse vírus é um teste de Deus. Sim, eu acredito. Eu prefiro acreditar que é um teste. Por quê? Pensa comigo. Digamos que esse vírus não seja um teste de Deus, tá bom? Se esse vírus não é um teste de Deus, então beleza, daqui a pouco ele vai passar e você vai continuar fazendo as coisas erradas, você vai continuar pecando, você vai continuar sem se arrepender. Beleza, tudo bem. Mas agora digamos que seja sim um teste. Digamos que seja um teste de Deus. E aí, você está preparado? Você está fazendo o que é certo ou você está fazendo o que é errado? Será que se for um teste, será que você que está me assistindo agora, será que você vai passar nesse teste?
Hã? Para pensar. Para pensar hoje sobre isso. Reserá que você vai passar nesse teste ou você não vai passar? Se Deus estiver te testando agora, você passa, você vai para o reino dos céus ou você vai para o inferno? Para onde é que você vai? Para pensar sobre isso mais tarde. Daqui a pouquinho, faz uma meditação. Será que se for um teste, você passa ou você não passa? Eu prefiro acreditar que é um teste e correr atrás de passar. Correr atrás de ir para o reino do céu. Do que não acreditar de que não é um teste de Deus e continuar vivendo a vida no erro. Continuar vivendo a vida no pecado. Não. Eu prefiro acreditar que isso sim é um teste de Deus, porque eu quero o reino do céu. É isso que eu quero. E você? O que é que você quer? Você quer o céu ou você quer o inferno? Qual dos dois lados que você escolhe? Deus ou o demônio? Pessoal, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.